Agora, mais no campo da política, Bolsonaro está tentando convencer Tarcísio de Freitas a trocar o Republicanos pelo PL. Agora, Jussara, o Tarcísio tá até isso tá na sua matéria lá no site, um certo receio ali em relação ao PL, porque ele trabalhou lá nos primórdios no Departamento Nacional de Transportes, no DENIT, ainda no governo Dilma. O PL dominava aquilo lá, tinha um monte de denúncia de corrupção e ele queria, distância. Mudou. Exatamente. Como eu fui apurar hoje, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, mas aí ele está de bem agora com o Valdemar da Costa Neto, superou esse receio, né, que ele tinha em relação ao PL. Na época, diziam até que quando o Tarcísio de Freitas se filiou ao Republicano, a justificativa dele para não ir junto com o Bolsonaro para o PL era justamente essa, que ele não se sentia confortável com o Valdemar. E além dessa história do passado, quando o PL dominava ali, ou então o Ministério dos Transportes, tinha o Tarcísio de Freitas, quando estava no Ministério da Infraestrutura, ele evitou ali que o PL entrasse ali no DENIT quando o Centrão entrou no governo Bolsonaro. Então tinha ali uma disputa deles, tinha uma desconfiança de Tarcísio para Valdemar e de Valdemar para Tarcísio. Então o Tarcísio acabou indo para o Republicanos. Bem, corta o tempo, o Tarcísio se elege governador e Bolsonaro inelegível. O que acontece? O Tarcísio de Freitas é apontado ali como o maior candidato para herdar esse espólio político de Bolsonaro, que, como a gente falei aqui, está inelegível. Pois bem, essas conversas, Raquel, têm acontecido há bastante tempo, mas Bolsonaro ficou ali uns dias hospedado no Palácio dos Bandeirantes, junto com Tarcísio de Freitas, e teve muita oportunidade para tentar convencê-lo a trocar o Republicanos pelo PL. Pois bem, essas conversas elas têm ocorrido e elas se intensificaram nesses dias em que Bolsonaro esteve hospedado no Palácio dos Bandeirantes. O que me dizem os aliados de Tarcísio? Olha, é provável que isso aconteça, ele não rechaça mais a ideia de ir para o PL, porém, ainda não tem uma data para isso ocorrer, que é preciso encontrar o momento certo para ele fazer essa troca de partido. Pois bem, qual que é a avaliação agora? Primeiro é que Bolsonaro, na avaliação desses aliados de Tarcísio, deu uma outra cara para o PL. Diante disso, ele fica menos desconfortável de ir para o partido, que, na verdade, é de Valdemar da Costa Neto. Essa é a minha apuração aqui de bastidor sobre esse futuro político de Tarcísio de Freitas. Pois bem, como eu disse, ainda tem outras questões que vão ser avaliadas, principalmente com Republicanos, porque para deixar o Republicanos, possivelmente o partido, Marcos Pereira, que é o presidente ali do partido, não vai querer perder um quadro tão importante assim com facilidade. Então, tem muitas costuras políticas sendo feitas. Fato é que esse namoro, para usar um termo que Bolsonaro gosta bastante, né, para tentar levar Tarcísio para o PL, ele vem na esteira dessa inelegibilidade de Bolsonaro. E lembrando também que no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, o Tarcísio foi o único governador a discursar. Ele também aproveitou ali a fala dele para elogiar o governo Bolsonaro e agradecer Bolsonaro que o inventou para a política. Então, você vê que tem costuras sendo feitas. Diante desse cerco da Polícia Federal, que a gente passou aqui um tempão falando agora, as pessoas já estão pensando ali em quem vai ser o substituto de Bolsonaro. E a gente contou aqui também, né, que foi feita uma pesquisa pela USP com as pessoas que estavam na manifestação e o Tarcísio foi, entre os entrevistados, foi o preferido de 61% para ficar ali, para ser o candidato no lugar de Jair Bolsonaro. Ele já falava de Bolsonaro ali como um legado, né? Falando de todo o legado do ex-presidente. Agora o governador pode até tentar se convencer de que Bolsonaro tomou o partido para si, mas o PL é de Valdemar da Costa Neto. Parabéns pela apuração, Jussara. Mas eu quero trazer o Pedro para cá para colocar uma outra questão para ele. Pedro, o fato é que Tarcísio de Freitas sempre foi um técnico. Ele mesmo fala isso, ele foi puxado pela política pelo Jair Bolsonaro. E como técnico, ele tem um certo incômodo ali com os partidos, por questões, às vezes, falta de traquejo e, às vezes, por questões pouco republicanas. Tem
porque casos ligados de corrupção em vários desses partidos com os quais o governador se incomoda e está certo de se incomodar. O problema do governador é o PL ou são os partidos em geral? Raquel, em 2022, o Tarcísio foi parar no Republicanos por uma questão meramente circunstancial. E depois, uma vez no Republicanos, uma vez eleito governador, eu não tenho conhecimento de que ele tenha ido a uma reunião sequer do partido. Nunca foi dado muito a questões partidárias, nem fez questão de que o seu grupo tivesse essa relação. Tanto que o seu braço direito, Arthur Lima, que é o secretário da Casa Civil, se filiou no ano passado ao PP, depois de uma conversa muito longa com o PSD de Gilberto Kassab. O governador Tarcísio de Freitas também nunca se opôs a essa estratégia do seu secretário da Casa Civil, Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, de ir atrás do chamado espólio do PSDB. O PSD de Gilberto Kassab conseguiu mais de 300 prefeitos, um número muito maior do que os republicanos, sem nenhuma oposição no governador Tarcísio de Freitas, o que em algum momento pode ter causado alguma irritação dentro dos republicanos. Teve sim um momento que o governador se estranhou com o seu partido, que foi quando houve a mudança no Ministério de Portos e Aeroportos. O Republicanos assumiu a pasta no lugar de Márcio Franças, ou seja, era uma pasta da cota do PSB. E ali faltou um pouco de diálogo, faltou um pouco de conversa para definir qual seria o modelo de privatização ou de concessão do Porto de Santos. Naquele momento ele chegou a sinalizar que poderia sim mudar de partido. Mas depois eles chegaram no entendimento, ele foi até Brasília, se encontrou com o presidente Lula e aparentemente ficou tudo bem com o republicano de Marcos Pereira. O que eu sei é que o governador não tem pressa nenhuma em mudar de partido. Se isso for acontecer, não vai ser agora. Em termos municipais, de eleições para prefeito, ele está bem contemplado, porque ele tem um grupo político heterogêneo, que tem gente no PL, no Republicanos, no PP. Ele conseguiu montar uma maioria na Assembleia Legislativa sem estar amarrado a nenhum partido, conseguiu construir o processo de privatização da Sabesp, justamente por não ter esse vínculo muito diretamente ligado a uma legenda. Então, não sei se estrategicamente para o governador Tarcísio de Freitas, nesse momento, seria interessante ele entrar num partido que é marcado por desavenças internas, por uma ala que é mais bolsonarista, outra que é menos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem um núcleo chamado do PL histórico, do Antônio Carlos Rodrigues, que não é exatamente alinhado com esse bolsonarismo mais radical. Então, a ver, né? Eu acho que existe, assim, uma intenção do PL. Claro, o PL tem todo o interesse em trazer o governador para que ele ajude nesse processo de eleição de prefeitos. O PL tem uma meta ousadíssima de eleger mais de 1.000 prefeitos em 2024. O Tarcísio poderia ajudar muito nisso. O ex-presidente está viajando no interior, trazendo prefeitos para a legenda, mas o Tarcísio tem um projeto mais calmo, politicamente falando, sem pretensões de ser candidato a presidente, pelo menos aparente, em 2026. A apuração da Jussara é que o Bolsonaro aproveitou que estava ali no Bandeirantes para ficar na cola dele. Mas vale a gente lembrar, né, Ju, que o Tarcísio abriu mão ali de um monte de voto, de gente que nem sabia o número dele na urna na hora de votar.